Olá, que bom estar com você em 2021 aqui no G7 Jurídico. Eu sou a Mônica Queiroz e nós vamos trabalhar juntos as decisões mais interessantes que o Superior Tribunal de Justiça trouxe para a gente neste ano que se passou, que se encerrou agora, o ano de 2020. É evidente que se trata de um tema muito importante, sobretudo para aqueles que pretendem aí os concursos públicos, não é mesmo? Bom, nós vamos começar, eu fui numerando aqui as decisões que eu quero comentar com você e nós vamos começar cuidando da primeira decisão, número 1. Olha para a tela aqui comigo. A primeira decisão interessante que nós temos aí do STJ é uma decisão acerca do condomínio, especificamente acerca da natureza jurídica do condomínio. Veja comigo. Quando a gente fala em natureza jurídica do condomínio, você sabe muito bem que existe uma discussão atualmente no nosso país acerca dessa natureza jurídica. Como assim? É que há uma corrente tradicional que nos informa que a natureza jurídica do condomínio seria de um ente despersonalizado, isto é, um ente que não apresenta aí personalidade jurídica. Veja que esse é um posicionamento tradicional da nossa doutrina tradicional. Entretanto, de uns anos para cá, surgiu um outro posicionamento, um posicionamento mais moderno, que vai atribuir ao condomínio personalidade jurídica, sim. Vão dizer, inclusive, que o condomínio deve ser considerado como uma pessoa jurídica. Veja comigo que esse segundo posicionamento, inclusive, ele está consignado em um enunciado do Conselho da Justiça Federal. São 2 enunciados. Um é o enunciado de número 90, e o outro enunciado é o 246, ambos do Conselho da Justiça Federal, do CJF. Então, esses 2 enunciados caminham exatamente no sentido de que, olha, o condomínio, ele tem personalidade jurídica, sim. Então, veja, por que eu estou trazendo inicialmente essa discussão para você? Pelo seguinte, porque essa discussão foi levada ao conhecimento do STJ. E o que o STJ vai dizer para a gente? Será que condomínio é realmente um ente despersonalizado? Ou será que condomínio tem personalidade jurídica, se traduzindo aí numa pessoa jurídica? Para o STJ, vem comigo para a decisão aí de número 1. Olha o que o STJ disse para a gente em decisão publicada no informativo 665. Olha o que o STJ disse para a gente. Os condomínios são entes despersonalizados. Veja comigo que o STJ ficou, portanto, com a corrente tradicional, não é mesmo? Os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns. Além de não haver entre os condôminos a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem entre si uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa, e que não é necessário à administração da propriedade comum. Com efeito, caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, se não admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado. Bom, o que eu quero extrair dessa decisão aqui? Veja comigo, você extrai 2 conclusões. A primeira é que o STJ está dizendo para a gente que condomínio é ente despersonalizado. A segunda conclusão importante extraída dessa mesma decisão é lembrar que
Se o condomínio é ente despersonalizado, o condomínio não pode sofrer dano moral. Por quê? Porque ele não é portador de honra objetiva. Percebeu a importância disso? Bom, com isso, a gente supera essa primeira decisão do STJ. Mas ainda não saímos do mundo do condomínio, não. Não. Veja comigo. Você mora num prédio de apartamento? Você vai me dizer, moro sim, professora. Pois bem, certamente que você descendo ali no elevador, você já encontrou, né, com o seu vizinho da cobertura. E certamente ou ele já falou com você, ou você já ouviu dizer que ele reclama da taxa condominial que ele paga, não é mesmo? E você logo pensa, poxa, o cara que mora na cobertura, ele paga mais taxa condominial, por quê? Porque a fração ideal do imóvel dele é maior. A gente sabe disso muito bem, né? Por isso que a cobertura paga mais. Por quê? Porque a fração ideal deste imóvel é maior. Onde que eu quero chegar com você? Essa questão chegou também para o STJ. E sabe o que o STJ disse para a gente? Vem comigo para a tela na decisão de número 2, sobre a taxa condominial aí que a cobertura vai pagar. Olha lá na decisão de número 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir para unidades de apartamentos em coberturas o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obras ou inovações aprovadas pela Assembleia Geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros, etc. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção, sim, estabelecer forma diversa. Artigo 1336, inciso 1º do Código Civil. Aí vem a parte mais importante que eu negritei para você, olha lá. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão, sim, taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção, isto é, a menos que a convenção preveja em sentido contrário, não é mesmo? E veja, não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. Isso aí a gente encontra, é a decisão do recurso especial número 1778522 de São Paulo. Então veja comigo que até agora nós analisamos duas decisões lá do STJ acerca do condomínio. Então o que a gente vai concluir? Primeiro, condomínio é ente despersonalizado para o STJ. Segundo, condomínio não tem honra objetiva e por isso não pode sofrer dano moral. Terceiro, a cobertura paga mais taxa condominial. Sim, por quê? Porque ocupa uma fração ideal maior, a menos que a convenção de condomínio preveja em sentido contrário. Ok? Bom, superadas essas decisões acerca do condomínio, lá do STJ, a gente vai para um outro mundo aqui. Qual? Bom, se você era jovem no ano de 2004, certamente você dançou ao som daquela música lá do MC Leozinho, Ela Dança, Eu Danço. Você se lembra dessa música? Lá do ano de 2004, foi um grande sucesso que estourou no Brasil inteiro, não é mesmo? Ela Dança, Eu Danço. O que aconteceu? Do que eu quero falar agora? Eu quero te contar sobre um caso que versava sobre direito autoral e que envolvia essa música, é isso mesmo. O que aconteceu? O SBT, ele lançou um programa em que a chamada, o nome do programa, era exatamente esse trecho da música do MC Leozinho, Se Ela Dança, Eu Danço. E aí o que aconteceu? O MC Leozinho, ele não havia autorizado aquilo ali. O que ele fez?
ele pleiteou uma indenização do SBT. A questão chegou ao STJ. E o que o STJ trouxe para a gente aí acerca do direito autoral? Vem comigo, é a terceira decisão que a gente analisa agora. Olha lá na tela. Nos termos da legislação em vigor e tendo como parâmetro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, verifica-se, a princípio, que poderá haver violação de direitos patrimoniais do autor quando houver a utilização, sem autorização do titular do direito, tanto do fonograma quanto de trecho da obra musical, desde que esse uso não esteja amparado pelos limites previstos na Lei de Direito Autoral, nos artigos aí 46 a 48. Negritei para você a parte mais importante aí, olha o que diz. No caso, a escolha do trecho de maior sucesso da obra musical como título de programa televisivo e seu uso em conjunto com o fonograma gerou uma associação inadequada do autor da obra musical com a emissora, que utilizou o sucesso da música como título em seu programa semanal, em sua programação semanal, também como forma de atrair audiência. Então perceba que a gente constata nesse caso que houve uma violação ao direito patrimonial do autor. Muito bem? Bom, como estamos falando aqui de questões atuais, uma questão que tem incomodado muito a sociedade é a que a gente vai analisar na decisão de número 4 do STJ que eu trago para você agora. Olha lá para a tela, número 4, a quarta decisão aí do ano de 2020 do STJ. A quarta decisão versa exatamente sobre esse tema aí, qual? Exposição pornográfica não consentida. Exposição pornográfica não consentida. Ora, do que vamos falar agora? Imagine o seguinte caso. Imagine que o João, ele comece a namorar com a Maria. Isso mesmo, o João começou a namorar com a Maria. O João, ele tirou várias fotos do corpo da Maria, de biquíni. Tudo bem que não eram fotos em nudez total, mas havia ali uma nudez parcial. A Maria estava de biquíni. E o João tirou várias fotografias do corpo da Maria, sem aparecer ali o rosto da Maria. O que aconteceu? Alguns meses depois, esse casal terminou o relacionamento. E o que o João fez? Ele praticou aquele ato abominável, qual? Ele pegou aquelas fotografias e publicou em rede social, publicou lá no Facebook. Foi isso mesmo. A Maria logo viu aquilo ali. E o que ela fez? Veja, não aparecia o rosto da Maria, aparecia o corpo dela de biquíni. A Maria, então, pede ao Facebook para que retire aquele conteúdo. Veja que o Facebook diz o seguinte: não, nós não vamos retirar isso do ar. Por que não? Porque o seu rosto não aparece. Está aparecendo só o seu corpo e nem dá para identificar que é você. A Maria, extremamente ofendida, evidentemente, ajuiza a ação. E essa questão chega ao STJ, essa questão da exposição pornográfica não consentida. Ora, a gente sabe que esse caso ele é extremamente grave, não é mesmo? E reverbera até mesmo na esfera criminal. Tanto que isso hoje é considerado como crime, está lá no Código Penal, no artigo 218C. É crime, não é mesmo? Artigo 218C, lá do Código Penal. Mas, enfim, voltando aqui para a seara cível, então a Maria pede que o Facebook retire aquele conteúdo do ar. O Facebook se recusa. Maria ajuiza a ação nesse sentido. E o que o STJ traz para a gente? Olha lá que decisão interessante. A exposição pornográfica não consentida, da qual a pornografia de vingança é uma espécie, constitui uma grave lesão aos direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de configurar uma grave forma de violência de gênero,
que deve ser combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis. Assim, não há como descaracterizar um material pornográfico apenas pela ausência de nudez total. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais, uma vez que a mulher vítima da pornografia de vingança sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada e, igualmente, sua exposição não autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos de personalidade. O artigo 21 do Marco Civil da Internet não abarca somente a nudez total e completa da vítima. Tampouco os atos sexuais mencionados lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet devem ser interpretados como somente aqueles que envolvam conjunção carnal. Isso porque o combate à exposição pornográfica não consentida, que é a finalidade desse dispositivo legal, pode envolver situações distintas e não tão óbvias assim, mas que geram igualmente dano à personalidade da vítima. Veja comigo que essa decisão foi publicada, lá no informativo 672 do STJ. Aqui vale uma observação que é a seguinte: embora essa decisão do ano de 2020 do STJ, embora essa decisão tenha mencionado o artigo 21 do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet é uma lei do ano de 2014 aqui do nosso país. E essa lei, lá no artigo 21, responsabiliza aí os provedores que tiverem esse comportamento, conforme mencionado aqui. Essa lei, o Marco Civil da Internet, neste caso concreto, embora tenha sido mencionado aqui no interteor da decisão, ele não foi aplicado. Não foi aplicado? Não. Por quê? Porque essa lei não estava em vigor quando o João divulgou ali as fotografias da Maria. Mas veja que, embora ele não estivesse em vigor, a lei, o Marco Civil da Internet não estivesse em vigor quando aquilo aconteceu lá atrás, veja que o STJ se lembrou de mencionar que hoje nós já temos legislação que atende a essa questão de forma bem clara. O Marco Civil da Internet, especificamente, lá no artigo 21. Ok? Bom, fechada essa decisão, a gente chega a uma quinta decisão, também lá do STJ. E essa quinta decisão que eu quero trabalhar aqui com você também envolve imagem. Não se trata aí de uma exposição pornográfica não consentida, não é o caso, mas também indaga-se aqui se houve violação à imagem dessa pessoa que eu vou contar a historinha para você agora. É o seguinte: imagine comigo que o João, ele foi lá num estádio, lá no Rio Grande do Sul, ele foi acompanhar uma partida de futebol, um jogo de futebol. E ele estava lá no meio da multidão, aquela multidão de torcedores. E aí fotografaram a multidão. E o João estava lá no meio daquela multidão. Acontece que algum tempo depois, a Toyota do Brasil, pegou essa fotografia e divulgou em uma propaganda. Foi isso que a Toyota fez. Pegou a fotografia da multidão ali naquela partida de futebol e divulgou em uma propaganda. O João, ele se sentiu ofendido. Ele disse que a imagem dele foi violada. Será que a imagem de João, neste caso, veja, o João estava lá no meio da multidão. A multidão foi fotografada. Não havia nenhum destaque para João, não, nesse caso. Ele simplesmente estava no meio da multidão. A pergunta é, será que nesse caso o STJ entendeu que houve violação à imagem de João? A resposta, não. Vem comigo, é a decisão de número 5, tá aí na tela para você. Olha lá o que o STJ diz acerca desse caso para a gente. Em regra, a autorização para uso da imagem deve ser expressa. Então tem que ser expressa, a pessoa tem que expressamente autorizar o outro a usar a sua imagem ali, não é? Em regra. No entanto, a depender das circunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, ou de pessoa famosa, ou ocupante de cargo público, há julgados desta corte, do STJ, em que se admite o consentimento presumível.
o qual deve ser analisado com extrema cautela e interpretado de forma restrita e excepcional, é claro. Embora não se presuma que o torcedor presente no estádio para assistir a partida de futebol tenha tacitamente autorizado a utilização da sua imagem em campanha publicitária, não há falar em dano moral, se não ocorre o destaque da sua imagem, estando essa inserida no contexto de uma torcida, juntamente com vários outros torcedores. Logo, ainda que ausente o consentimento do torcedor, não há falar em exposição abusiva a configurar ofensa ao direito à imagem e, portanto, a caracterizar dano moral. Então, veja comigo que o STJ, ele disse pra gente, olha, para divulgar a imagem de alguém, é claro que esse alguém tem que autorizar de forma expressa. Em situações excepcionais, há uma presunção de que essa pessoa autorizou. Claro que nesse caso concreto não dá para deduzir que o João, que é presumível que o João ia autorizar. Não dá para deduzir isso. Porém, ele estava ali no meio da multidão, não houve um destaque em relação à imagem dele. Então, em virtude disso, o STJ entendeu que não houve violação a esse direito da personalidade chamado de imagem, ok? Bom, com isso a gente encerra essa quarta decisão do STJ. E se a gente está falando de direito da personalidade, a gente estava analisando exatamente agora a imagem, né? Direitos da personalidade, veja comigo, são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Não é isso? O direito da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Por exemplo, honra, imagem, intimidade, privacidade, integridade física, etc, etc, etc. Veja comigo que existem vários direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são ilimitados. É importante notar que quando ocorre violação a um direito da personalidade, você sabe muito bem que ocorre aí um dano moral, não é mesmo? O que é dano moral? É a ofensa, é a violação a um direito da personalidade. Em termos bem simples, é isso. Dano moral ocorre quando há violação a um direito da personalidade de uma pessoa. Acontece que quando a gente fala de dano moral, a gente tende a lembrar de uma pessoa que foi ofendida. Então, João sofreu dano moral, Maria sofreu dano moral, Antônio sofreu dano moral, não é assim que a gente pensa? Agora, a pergunta que lhe trago é, existe o dano moral coletivo? Existe? Resposta, existe sim. Nós vamos ter alguns julgados em que o STJ reconhece o chamado dano moral coletivo. É sobre isso que a gente fala na próxima decisão, aí a decisão de número 6, sobre o dano moral coletivo. E esse caso que eu vou analisar aqui com você, ele ficou conhecido, né, como o caso Um Drink no Inferno. O que é isso? Vamos lá, o caso Um Drink no Inferno, que versa aí sobre dano moral coletivo. Bom, para eu explicar esse caso aqui para você, eu vou te contar a situação que realmente aconteceu. A Band, emissora de TV, o que ela fez? Ela exibiu alguns filmes antes das 23 horas. Um dos filmes exibidos pela emissora Band foi exatamente esse aí, Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno é o nome de um filme. Um filme que tem conteúdo pesado. Enfim, veja que a Band exibiu, além desse filme, Um Drink no Inferno, exibiu vários outros filmes que começaram antes das 23 horas, que tinham aí um conteúdo bastante, vamos dizer, pesado, né, para pessoas mais jovens. Veja comigo que a gente sabe muito bem que cenas de nudez, de sexo, de violência, de drogas, cenas que envolvem essas questões, né, recomenda-se que determinadas pessoas não assistam. Mas olha o que eu estou falando. Eu estou falando que recomenda-se. Como assim, professora? Bom, para você entender aonde que eu estou querendo chegar, aí dentro dessa decisão do STJ, você tem que ir comigo lá ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha para a tela, o artigo 254 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo 254, ele foi
objeto de uma ADI, exatamente a ADI 2404. E você vai notar, eu vou ler esse dispositivo aí com você, ele está na tela, aberto para você. A parte que está em negrito desse dispositivo, essa parte que está em negrito, essa expressão que está em negrito, ela foi declarada inconstitucional por essa ADI 2404. Olha lá, redação original do artigo 254 do ECA. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. E abaixo vinha a pena que incidiria aí nesse caso de violação a esse dispositivo. Bom, o que aconteceu? Nessa ADI 2404, o STF entendeu que esse trechinho aí, em horário diverso do autorizado, né, o rádio, a televisão, transmitir aquilo ali em horário diverso do autorizado, que esse trecho deveria ser declarado inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque isso aí implicaria censura prévia. Essa ideia, né? Mas para exibir aquele filme, o Ministério da Justiça tem que autorizar. Isso implicaria em censura. Então, nessa ADI 2404, que é do ano de 2016, houve a declaração da inconstitucionalidade deste trecho aí. Tá, e como que funciona isso no nosso país? Ora, veja comigo, não há uma imposição. Não, professora, não. O que há é uma classificação indicativa. Olha a expressão que eu estou utilizando, classificação indicativa. Isso aqui não é indicado para tal idade, isso aqui é indicado para tal idade. Então, veja que, se a gente entendesse em sentido contrário, a gente cairia aí numa situação inconstitucional que traria para a gente aí uma censura prévia. Então, por isso que o trecho desse dispositivo foi declarado inconstitucional. Ok, então hoje o que há, qual que é a expressão que você usa? Uma classificação indicativa. Ok? Tá. O que aconteceu? Veja que o SBT começa a exibir filmes com conteúdo denso, com conteúdo pesado, antes das 23 horas. E aí, o que o Ministério Público Federal fez? Ele ajuizou uma ação civil pública pleiteando uma indenização, uma reparação, em virtude de ter havido ali o chamado dano moral coletivo. A pergunta é, será que o STJ se manifestou em que sentido neste caso, o caso do drink no inferno? O que o STJ trouxe para a gente acerca dessa questão? Bom, vem comigo para a tela, tá aí na próxima tela. Veja comigo que, com informações extraídas aí do interteor dessa decisão do STJ, olha o que nós temos lá. No julgamento da ADI número 2404 do Distrito Federal, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da expressão em horário diverso do autorizado, contida no artigo 254 do ECA. Isso a gente já sabia, né? Asseverando ainda que a classificação indicativa não pode ser vista como obrigatória ou como uma censura prévia dos conteúdos veiculados em rádio e televisão, haja vista seu caráter pedagógico e complementar ao auxiliar os pais a definir o que os seus filhos podem ou não assistir e ouvir. A despeito de ser a classificação da programação apenas indicativa e não proibir a sua veiculação em horários diversos daqueles recomendados, é claro que cabe ao Poder Judiciário controlar eventuais abusos e violações ao direito à programação sadia. Continua aí na próxima tela. O dano moral coletivo se dá em ré ipsa. O que é dano moral coletivo se dá em ré ipsa? O dano moral coletivo é presumido, né? Então, o dano moral coletivo se dá de forma presumida. Contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar intoleravelmente os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão,
para que o Instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social. Assim, é possível, em tese, veja, negritei e grifei aí a expressão em tese. Assim é possível, em tese, a condenação da emissora de televisão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, quando, ao exibir determinada programação fora do horário recomendado, verificar-se uma conduta que afronte gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais. Veja que essa decisão foi publicada no informativo 663 do STJ. Onde que eu quero chegar aqui com você nesse caso? Veja comigo que o STJ, ele vai dizer para a gente que, primeiro, a classificação é indicativa. Ela não é obrigatória. Então, em princípio, não há problema aquela emissora exibir aquela programação fora daquele horário. Ok. Mas se ao exibir aquela programação fora daquele horário, ofender a valores que são tutelados, a valores coletivos que devem ser tutelados, é possível que aquela emissora seja condenada, sim, ao pagamento de uma reparação em virtude do dano moral coletivo cometido. A questão é, professora, mas nesse caso, então quer dizer que o STJ está reconhecendo que, em tese, seria possível essa condenação, desde que, havendo ali aquela exibição num horário inapropriado, não é mesmo? Ofendendo, violando ali a classificação indicativa, violasse também valores aí que devem ser tutelados. Sim, é possível, sim. Só que onde que eu vou chegar com você? Neste caso, o STJ não condenou a Band. Não, professora, não. Veja, o STJ, embora admita em tese essa possibilidade de condenação por dano moral coletivo, nesse caso o STJ não condenou a Band. Por quê? Bom, foi sob alguns argumentos, veja comigo. Primeiro que houve apenas uma violação parcial ali. O filme não passou totalmente antes das 23 horas. Ele começou antes das 23 horas, mas ele acabou depois das 23 horas. Outra coisa, quando foram verificar como que o filme foi exibido, notaram que algumas partes do filme foram editadas pela Band. Então perceba que, em virtude dessas informações, a Band não foi condenada. Mas, em sentido contrário, se não tivessem havido essas edições, se tivesse passado bem mais cedo o filme, a Band poderia ter sido condenada por dano moral coletivo? Poderia, sim. Ok? Bom, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco aí, em que a gente está fazendo uma verdadeira varredura nas decisões que versam sobre direito civil do STJ no ano de 2020. Eu já te convido para o próximo bloco, porque a gente continua esse papo. Até lá!